que nos acompanham aqui no Grupo São Jerônimo. Hoje celebramos a segunda-feira da 32ª semana do Tempo Comum. Na liturgia, a primeira leitura, vemos um texto da carta de Tito, capítulo 1, versículos 1 a 9. Essa carta, atribuída a Paulo, é um texto já tardio dentro do Corpus Paulino. Possivelmente tenha sido escrita por colaboradores, mas pertence ao ambiente de Paulo. E percebemos nessas cartas, Tito e as duas cartas de Timóteo, chamadas de cartas pastorais, porque elas abordam temas da organização da igreja que começava a crescer. Elas têm semelhanças com as outras cartas de Paulo, como, por exemplo, o tema da misericórdia divina, a salvação pela fé e pela graça, a exclusão da justificação pelas obras, a relação entre batismo e salvação, as atitudes em relação às autoridades, o sofrimento do apóstolo Paulo em prol dos fiéis. São todos temas que encontramos nessas cartas pastorais e também nas outras cartas de Paulo. Contudo, observamos também que elas trazem temas específicos que dizem respeito ao tempo em que elas foram escritas. No caso da carta de Tito, por volta do ano 65 depois de Cristo. E observamos temas que não encontramos nas outras cartas de Paulo, como, por exemplo, a fé como adesão à doutrina transmitida pelos apóstolos. As outras cartas enfatizam mais a fé enquanto adesão, conversão. Aqui encontramos em 1 Timóteo, 2 Timóteo, por exemplo, temas da fidelidade à santa doutrina e ao depósito da fé transmitida, a insistência na prática das boas obras, a valorização da piedade enquanto vivência da fé em Cristo. Encontramos isso também em Tito, inclusive no tema da leitura de hoje. O amor como virtude equiparada às outras, em vez de uma virtude superior, como encontramos em 1 Coríntios, encontramos aqui como uma virtude equiparada às outras, em 1 Timóteo. E há um enfraquecimento da perspectiva escatológica iminente para uma orientação para a vida presente. A parousia tardava, então a orientação era para a vida ética no tempo presente. E assim, no tema da primeira leitura da liturgia de hoje, encontramos essa saudação bem elaborada de Paulo ou dos seus colaboradores para Tito. Ele se chama como servo de Deus, como apóstolo de Jesus Cristo. Ele se destina, então, aos eleitos e a Tito, que estava em Creta, possivelmente assumindo uma função de organização, de administração, de cuidado da igreja naquele lugar. E nos versículos que lemos, temos uma orientação para a organização da igreja. Paulo fala da fé comum e da unidade, e ele apresenta critérios para os ministros, os presbíteros, os episcopos. Paulo vai dizer que o candidato deve ser isento de acusação, casado com uma só mulher, tendo os filhos crentes, não acusados de devassidão nem rebeldes. Isto é, alguém que gozava
e boa reputação na comunidade, que pudesse ser, assim, uma referência de vivência de fé. Depois, os critérios para o episcopo: deve ser um bom administrador, irrepreensível, não seja arrogante, nem dado à ira, nem dado ao vinho, nem violento, nem avarento. Seja hospitaleiro, amigo do bem, prudente, justo, santo. Tenha domínio de si, apegado à palavra, digna de fé. Seja capaz de exortar e refutar os que contradizem a fé. Então, percebemos, sim, que desde o início da Igreja, os ministros devem ser expoentes na fé. E assim como lemos esses critérios para esses ministros no início da Igreja, aqueles que iriam contribuir com o cuidado, com a organização da Igreja, assim podemos tomar para si, para se autoavaliar, para se comprometer com o compromisso de fé. A fé não é só dizer da boca para fora o que crê, mas é viver o que se professa, é tornar prática o que se celebra, o que se diz, o que se confessa. E assim que nossa vida humana, nossas ações reflitam nossa fé em Cristo, que a gente viva e pratique a fé que nós professamos com os lábios. Que assim seja.